Olá, turma! Vamos começar a nossa aula de gramática de hoje. Hoje nós iremos estudar mais uma classe morfológica. Iremos estudar as conjunções. Eu já comentei com vocês que existem palavras que funcionam como conectivos. Elas servem para ligar algumas orações. E hoje nós iremos estudar um conectivo que é justamente a conjunção. As conjunções são vocábulos gramaticais cuja função é reunir ou relacionar orações em um mesmo enunciado. Nós temos duas classificações gerais, que são as subordinativas e coordenativa, certo? A subordinativa conecta enunciados dependentes sintaticamente. Quando nós estamos falando de enunciados dependentes sintaticamente, são aqueles enunciados que um tem a função em relação ao outro. Ou funciona como um adjunto adnominal, complemento nominal, vai ter alguma função em relação àquela oração. E elas podem ser classificadas como causal, comparativa, concessiva, condicional. No caso da comparativa, estarei fazendo comparação entre as orações. Concessiva, condicional, eu estou trazendo uma condição para o fato expresso na oração anterior. Temos conformativa, consecutiva, final, proporcional, temporal e integrante. Cada uma vai ter uma relação de sentido diante das duas orações que estarão sendo interligadas. Coloquei aqui dois exemplos de conjunções subordinativas. Nós temos o primeiro, entre no palco quando a cortina abrir. Eu poderia dizer, entre no palco, certo? Entre no palco quando, como. Preciso do complemento. Tenho aqui a minha conjunção subordinativa que indica tempo, é uma temporal, a cortina abrir. Eu tenho aqui algo que funciona como um complemento para a oração principal. E nós temos a oração integrante que também tem a função de ligar orações. Ela pensou, certo? Ela pensou o quê? Que era feriado. Aqui eu preciso dessa conjunção integrante para unir duas orações. Já as coordenativas conectam enunciados independentes sintaticamente. Esses enunciados são aqueles que, mesmo que eu retire a conjunção, as orações não perderão sentido e uma não tem função em relação à outra, não. Elas são aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. Observe o exemplo. O convite foi feito, mas foi recusado. Aqui eu tenho uma conjunção coordenativa adversativa. Eu poderia retirar essa conjunção, que mesmo assim eu teria duas orações. Observe, o convite foi feito, ponto. O convite foi recusado. Duas orações independentes. Mas aqui eu utilizei a conjunção mais e unir as duas. Nós temos também o segundo exemplo. Ana saiu e levou as malas. Eu poderia tirar a conjunção e ficaria Ana saiu, ponto. Ana levou as malas. Mas aqui eu decidi unir através de uma conjunção que indica adição, portanto, é uma conjunção aditiva. Espero que vocês tenham compreendido o exercício de hoje. Segunda questão da página 299. Vamos praticar?